Fala pessoal do Curso Gaia, beleza? Professor Afonso com vocês mais uma vez para a gente terminar a nossa apostila de Física A. Assim foi-se. Aula 30 de Física A, falando sobre choques, colisões, coeficiente de restituição e outras coisas ali relacionadas a isso. Então, mesmo ritual de sempre, você sabe como é que funciona, senta direitinho, respira fundo para espantar o sono, pega lá a tua apostila e vamos lá trabalhar na Física A, aula 30, tá? Última aulinha de Física A. Então, deixa eu achar ela aqui para vocês, para a gente poder falar sobre ela. E está aqui, Física A, aula 30, sobre colisões. Na verdade, é uma continuação. Muito do que a gente vai ver hoje, você vai perceber que já foi citado anteriormente, tá? Então, não se espante se parece que alguma coisa está repetida. Não é que está repetido, mas é que, como a gente já está abordando esse assunto há muito tempo, deve ter alguma coisinha ou outra que parece revisão. Então, vamos lá. Lembrando que uma colisão também pode ser chamada de choque, tá? Para que aconteça uma colisão ou choque, é necessária que pelo menos um dos corpos esteja em movimento, tá? Então você pode ter os dois corpos se movimentando, você pode ter um em repouso e o outro se movimentando, você pode ter os dois se movimentando na mesma direção em sentidos opostos, mesma direção e mesmo sentido, tá? Então você tem vários tipos de choques ou colisões, que é isso que a gente vai ver agora, quais são os mais comuns. O importante é que você tem que lembrar que nessa situação a gente vai trabalhar com quantidade de movimento. E quantidade de movimento são vetores, tá? Porque ele vai ter velocidade envolvida. Então você pode ter num choque, numa colisão, a alteração do módulo de velocidade do corpo, massa não, né? Lembrando que a gente vai trabalhar muito com quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade. E quando a gente fala na forma vetorial, você tem direção e sentido da quantidade de movimento que vai bater com a direção e sentido da velocidade. Mas após o choque, você pode ter uma alteração nessa direção e sentido da quantidade de movimento. Então tem que ficar esperto, que o choque não é sempre só representado por variação de módulo. Você pode ter variação em direção e sentido também. Os tipos de choques que a gente comumente vê em provas de vestibular são os de colisões unidimensionais, ou seja, uma dimensão só. Horizontal, sempre os dois, ou na vertical, sempre os dois. Então, mesma direção, os corpos estão, como a gente diz, alinhados. E eles vão ter sempre uma trajetória retilínea, só numa dimensão. Então, se eles estão na horizontal, por exemplo, bateram, na volta, vamos supor que aconteça isso, ó. Os dois vão voltar também na horizontal, beleza? Então, o que que você vai ter? Vai ter a mesma direção, tá? Depois do choque. Só que você muda, pode mudar, ou não, né? Mas normalmente muda o sentido do movimento. Então, isso pode acontecer. Mesma direção e sentidos que podem variar. Nada, esse daqui é o mais comum, cara. Esse é o que mais aparece em questões de vestibular, sem dúvida. Mas eu posso ter também a colisão bidimensional. Quando a minha colisão é bidimensional, quando ela ocorre num plano, por exemplo, porque duas dimensões vai me configurar um plano, uma dimensão só, uma reta, tá? Se eu tenho isso acontecendo, veja, eu tenho a bolinha B batendo na bolinha A. Então, o que acontece? Ela transfere a quantidade de movimento aqui, mas ela tinha uma velocidade na horizontal. Depois do choque, olha o que aconteceu. Esse cara vai para baixo, né? O A vai para baixo e o B acaba subindo. Então, perceba que da velocidade que ele tinha até a velocidade que ele adquiriu, você teve uma variação de módulo, obviamente, mas também variou. Deixa eu até colocar aqui, ó. Varia o módulo, a direção e o sentido. Varia tudo do cara, beleza? Então, na colisão bidimensional, você tem uma variação, além do valor do vetor, você tem uma variação de direção e sentido. Isso é muito importante a gente ficar esperto. Quando a gente tem uma colisão frontal oblíqua, ou seja, eles têm ali, ó, 90 graus entre si,
Um vai permanecer, né, com a quantidade de movimento que ele tinha e ele depois transfere para o outro corpo depois da colisão. Só para tentar deixar mais claro, se você tem os dois, né, uma colisão oblíqua, tá? Então eles estão assim, ó, pum, eles vão sair assim, tum, depois eles saem juntos. Então você tem a mesma quantidade de movimento antes e depois, que a gente já está acostumado, só que você tem uma transferência, tá? Com relação às colisões que podem acontecer, tá? Quais são as mais comuns? Tem colisões aonde você não deforma os corpos, aonde eles batem e voltam, todo mundo bonitinho. Tem colisão onde você deforma temporariamente ou pouquinho o corpo e tem colisões onde a deformação é muito grande. Então, o que acontece? No caso, por exemplo, da bola de bilhar, a gente tem uma deformação onde as bolas retomam as suas dimensões iniciais, tá? Então, olha aqui. Tum, tum, tum. Quando a gente tem uma deformação, tá, numa colisão, a energia pode se transformar. A energia pode se transformar em energia cinética, tá? Lembrando, tá sempre relacionado o conceito. Para energia cinética é mv ao quadrado sobre 2, tá? Então você pode transformar essa energia em potencial elástica, se for um corpo, uma bola de borracha, um corpo que vai uma mola. Você pode transformar em energia térmica, por causa do atrito, e energia sonora, acho que é meio óbvio, numa batida, né? Você vai ter ali o ruído, e você pode transformar em trabalho em deformações permanentes, ou seja, uma força que amassa. Um carro bateu num poste, amassou o carro. Você transformou a energia cinética do carro, mv ao quadrado sobre 2, em trabalho para deformar a lataria do carro. Beleza? Então, o que acontece? Você pode ter essas transformações todas. Quando a gente tem o choque, chamado de choque perfeitamente elástico, esse aqui você não tem perda de energia, você tem o que a gente chama de restituição total. Traduzindo, você tinha uma energia cinética dos corpos, eles bateram, deformaram e depois voltaram à sua posição inicial. Esse é o choque perfeitamente elástico. Principal característica deles: não tem deformação residual, eles não deformam definitivamente, e a energia elétrica, olha só que beleza, a energia cinética, ela se mantém, tá? Você vai ter a mesma energia cinética no começo e no fim. Ele não ficou com deformação para sempre, ele deformou um pouquinho e depois ele volta. O choque parcialmente elástico. Esse choque, ele tem o que a gente chama de restituição parcial de energia, tá? Ou de perda. Então, a energia cinética inicial é maior do que a final, você reduz a energia. Só que você reduz ela um pouquinho. Aonde teria esse choque aqui? Um carro, dois carros estão andando, né? Batem, daí fez isso aqui, ó. Um bate com o outro, pum, empurra o outro, um parou, o outro vai, tá? Então você teve um gasto de energia para deformar um carro, mas mesmo assim a energia cinética ainda existiu, porque o outro carro ele saiu, né? Ele continuou se locomovendo. Então você teve um choque chamado de parcialmente elástico. Então você bateu, pum, e eles se separaram. Quer dizer que você teve uma devolução. Se deformou energia, devolveu energia, e eles saíram lá, né, em movimento. Esse é o choque parcialmente elástico. Você não usou toda a energia na deformação. Você usou um tanto dela na deformação e um tanto dela continua porque o carro ainda vai se mexer. E a gente tem o choque chamado de choque inelástico ou anelástico, tá? Isso acontece, e esse é o mais comum de se pedir em vestibular, tá? Fica esperto, porque esse aqui é o mais pedido. E ele acontece que os corpos, eles permanecem juntos depois da batida, tá? Eles permanecem juntos depois do choque. Então, você tem uma grande redução na energia cinética. Você tem uma redução muito grande. Por quê? Porque você vai colar os caras, então você não vai ter nada de elasticidade. Veja, você não pode pensar que no choque inelástico o corpo vai ficar em repouso. Não é isso. Ele vai bater, pode continuar em movimento, só que eles saem colados. No parcialmente elástico, ele pode bater, deformar, só que eles se separam.
No inelástico, eles batem, deformam e saem colados. Então, não quer dizer que ele não vai ter movimento depois, ele vai. Você não vai anular a energia cinética, você vai ter perda, só que é uma perda grande. Um exemplo disso, bem comum, é você ter ali, né, vamos supor, um trilho de trem. Às vezes acontece, né? Não sei como é que pode as pessoas não enxergar um trem, mas tudo bem. Você tem um trilho de trem e o carro vai atravessar. O carro está indo, o trem está vindo, o carro bate no trem, né? O trem bate no carro, no caso, e leva o carro colado. Então, você teve uma grande redução de energia, porque teve uma deformação absurda ali na forma do carro. Você teve muita perda de energia para deformar. Mas ele continua indo, continua andando. Então, esse foi choque inelástico ou anelástico. Sistema isolado, a gente está cansado de dizer que é qualquer sistema onde você despreza a ação de forças externas. Tá? Forças externas não vão ser consideradas e é 100% das questões que a gente trabalha, é 100% do que a gente vê, é sistema isolado. A gente não se preocupa com as energias externas, porque senão ficaria um troço absurdo. A gente teria que trabalhar na NASA. Mentira, dá para calcular em sistema mais simples, mas mesmo assim fica bem mais complexo do que a gente está acostumado. Coeficiente de restituição é o cara que vai medir para mim o tanto de energia que vai ser devolvida no choque. E ele permite identificar o choque. Claro, dependendo do tanto de energia que é devolvido, você vai ter o tipo de choque. Vamos pensar um pouquinho. Por exemplo, se você tem um choque elástico, devolveu toda a energia na forma de cinética, 100%. Um choque parcialmente elástico, você vai devolver um tanto da energia. E no choque inelástico, você devolve 0 de energia. Então, isso aí é o coeficiente que faz. Como que a gente calcula esse coeficiente? Ele é uma razão das velocidades após o choque pelas velocidades antes do choque. Só que tem que ficar esperto porque é uma razão entre a subtração das velocidades. Então, vai ser a velocidade B menos a de A depois do choque, e fica esperto agora, velocidade A menos a de B antes do choque. Tá? Então, as velocidades após sobre as velocidades antes. Fica esperto com isso. Você está vendo que eu tenho velocidade aqui com valores negativos. É a velocidade relativa. Então, você tem que ver se está a favor da trajetória ou se está contra a trajetória para poder identificar. Por isso que tem esse sinalzinho. Mas não tem erro. É velocidade depois sobre velocidade antes. Isso vai te dar o choque, o tipo de choque. Não pode dar negativo, só para você entender. Aqui uma comparação, né? Velocidade antes do choque, as duas a favor da trajetória, as duas positivas, e após do choque, as duas continuam sendo positivas. Antes do choque, essa daqui era positiva, essa era zero. Depois do choque, essa virou zero, essa continua para a direita, positiva. Aqui no último caso, essa positiva, essa negativa. Depois, olha aqui, ó, essa fica negativa e essa que vai ficar positiva. Então, essa regrinha de sinal, esse tipo de sinal, você tem que tomar muito cuidado para poder, deixa eu ver se cabe na tela, coube, para poder jogar aqui, ó, lá em cima, no coeficiente de restituição. Por isso que ele não pode dar negativo, não faz sentido ele dar negativo para vocês. Coeficiente de restituição é igual a 1. 1 quer dizer que 100% da energia foi devolvida, tá? Então, 1 quer dizer 100%, devolveu toda a energia. Entre 0 e 1, ou seja, entre 0% e 1 que seria 100%. Então, de 0 a 99, 0,99, que daria 99%, você tem um choque parcialmente elástico. E o choque inelástico é quando você não devolve nada, a energia não é devolvida, é tudo usado na forma de deformação, você vai ter 0% ali, tá bom? Então, dá para calcular. É comum pedirem isso? Não é muito comum, tá? Mas existe. Dá uma olhadinha aqui nos tipos de choque que a gente tem, tá? Em colisões oblíquas, você vai ter que respeitar eixo X e eixo Y, já vou falar isso com vocês. Então, primeiro, um choque unidimensional, tá? Então, você tem um corpo aqui de massa 2 quilogramas e com uma velocidade de 6 metros por segundo. E você tem o corpo B, que tem massa de 4 quilogramas
e uma velocidade de 3 metros por segundo, tá? O que que vai acontecer? Eu vou ter aqui como calcular a quantidade de movimento antes igual a final. Ó, 0 igual a final. 0, antes MA, VA, MB, VB, depois MA, VA', MB, VB', tá? Aqui. Eu estou considerando o sentido positivo para a direita, tá? Pode ser para a esquerda, você que decide. Normalmente é para a direita, para não confundir, faz esse padrãozinho. Então fica 2 vezes mais 6, porque o 6 é positivo para a direita, 4 vezes menos 3, tá? Igual 2 vezes VA' mais 4 VB'. Eu não estou usando o sinal porque eu não tenho certeza do que vai acontecer, eu vou ver depois. Vai ficar 0 aqui na frente, o inicial, 2 vezes VA', 4 vezes VB'. Então, com isso, eu consigo achar uma equaçãozinha que eu vou chamar de equação 1, porque eu cheguei numa sinuca de bico. Não tenho o que eu resolver, eu não sei as velocidades depois. Eu precisava de pelo menos uma para resolver. Ele quer o coeficiente de restituição. Então, o que que eu posso fazer? VB' menos VA' sobre VA menos VB. Vou substituir aqui esse cara, tá? Vai me dar 9. Ele falou para mim que eu tive um choque elástico, uma colisão elástica. Então, meu coeficiente vale 1. Então, isso daqui fica igual a 1. Por isso que o coeficiente sumiu e ficou só o 9. Vou ter VA', VB' menos VA' igual a 9. Isola, você pode isolar, por exemplo, VB' é igual a 9 mais VA'. E aí você volta aqui na equaçãozinha de cima, nessa daqui, ó. Substitui no lugar do VB', coloque 9 VA'. Então fica, ó, substituindo aqui, o que que eu vou ter? 0, que é igual 2 vezes, o VB' é VA' mais 9, ou 9 mais VA', né? Mais VA'. E aí eu consigo, com isso, calcular o VA'. Calculou o VA', joga aqui e calcula o outro. Bem tranquilo, bem fácil, tá? Se eu tenho o cara formando ângulos, então, 2 carrinhos A e B de brinquedos estão sendo usados por crianças. No dado instante, eles colidem vindo em direções perpendiculares, conforme a figura. Antes da colisão, o carrinho A tem velocidade 30 metros por segundo, e B, cuja massa é 60% maior do que A, então, massa de B igual a 0,6 vezes a massa de A, mais a massa de A, que fique bem claro isso, porque ele é 60% maior. Depois do choque, eles permanecem unidos. Muito importante isso daqui, eles estão juntos. Ele quer saber a velocidade dos carrinhos após o choque. Bom, é uma colisão bidimensional, eu vou ter que pensar em termos de x e y, tá? Eixos aqui, ó. O A no eixo x, o B no eixo y. Vou montar meu sisteminha de coordenadas, quantidade inicial é igual a final, então MA, VA, ou MA vezes 30, né? E o B, MB, VB, 1,6 MA, por quê? Porque eu tenho 1 MA daqui mais 0,6 MA, 60% maior. Lembra? 1 mais 60%. 1,6 MA vezes 40, que é a velocidade, 64 MA. Aqui o lance principal é que a gente está trabalhando com vetores. Então eu vou ter a quantidade inicial de a quantidade inicial de B, e depois que eles saem juntos, vai ser a resultante, quantidade final. Eu vou resolver isso por trigonometria. Teorema de Pitágoras. Olha só. Pitágoras. E aí eu resolvo por Pitágoras esse cara. Tudo bem? Então, dá para resolver desse jeito. Dá para fazer por Pitágoras. E depois que eu calcular a quantidade de movimento por Pitágoras, aí eu posso usar normalzinho lá a equação do choque para resolver o problema. Tá bom? Vamos treinar. Exercício 1, federal. Com base nos conceitos e leis de conservação da quantidade de movimento, o momento linear, e de energia cinética, sempre vai estar relacionado, é correto afirmar. A quantidade de movimento, momento linear de uma partícula, depende do sistema de referência. Sim,
Porque quantidade de movimento é massa vezes velocidade. E a velocidade vai depender do sistema de referência, porque ela pode ser positiva, negativa, vai depender da questão. Então, a primeira está certa. 2. A energia cinética de uma partícula pode assumir valores negativos. Não tem sentido energia negativa, tá? Você gasta 20 joules para ir para frente, você gasta 20 para ir para trás. Não tem, a energia não é negativa, a energia não é vetorial, a energia é escalar. Então não vai ser negativo nunca. 4. Em uma colisão elástica, perfeitamente elástica, a energia é conservada. Sim, 100% se conserva, nosso coeficiente vai dar 1. Então é por isso. Em uma colisão inelástica, a quantidade de movimento ou momento linear não é conservada. Gente, você pode ter uma... Você sempre vai ter, presta atenção, você sempre vai ter conservação da quantidade de movimento. O inicial é igual ao final. Isso sempre vai acontecer. Quem pode ser considerado conservado ou não é a energia. Então, a 8 está errado. Ele tentou te confundir o conceito de energia com quantidade de movimento. 16. Quando duas partículas colidem, a velocidade do centro de massa do sistema, na ausência de forças externas, permanecem constante. Então, essa daqui é uma sacanagem, porque é verdade, tá? Só que essa velocidade é velocidade relativa, mas tá certo, faz todo sentido, porque se você tem duas velocidades lá, ó, assim, 6 com um e 4 com o outro, o módulo dá 10. Quando eles saem juntos, eles vão sair com uma velocidade que, se você somar, vai dar 10. Você vai ter transferência, mas vai continuar sempre igual. Então, a 16 está correta. Então, a nossa soma dá uma conferidinha no gabarito. 16 com 4, 20. Com 1, 21. Beleza? E é isso aí, pessoas. Essa foi a nossa última aula do extensivo para a gente falar sobre velocidade de movimento, a gente falar sobre choques e colisões. Qualquer coisa que você precisar, dá um toque, conversa, pergunta. Daqui a pouco a gente começa o intensivão, a gente se fala então. Beijo para vocês, juízos se cuidem, a gente se fala na sequência. Valeu? Tchau, meu povo. Até mais.